não são condizentes com as doutrinas bíblicas, elas trazem desânimo, elas trazem fadiga, frieza para a igreja do Senhor. E aqui nós temos uma prova disso. A igreja do Senhor aqui, nesse período, ela estava passando por muitas tribulações, por muitos problemas, perseguições, e essas muitas tribulações, provas, estava deixando o espírito da igreja abatido, porque começou a se espalhar no meio da igreja que Jesus já tinha voltado, que eles estavam na grande tribulação, e que se estavam na grande tribulação, então não tinha ressurreição. Então era essa a notícia que se espalhava pela igreja em Tessalônica. E aí a gente vê no capítulo 1:6, a gente vê os sofrimentos. São vários versículos que falam desses sofrimentos, e o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso, sobre esses sofrimentos. E ele diz: com efeito vos tornastes, 1:6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus. Quer dizer, ele está dizendo que os sofrimentos que eles estavam passando, na verdade, tornaram os irmãos imitadores, tanto de Paulo, que sofria também, como do Senhor, que tinha também muito sofrido, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Então, note que eles, recebendo a palavra, receberam já no início, com muita tribulação, com muitas perseguições e problemas. E aí, se você pegar o capítulo 2 e 14, ele vai falar também: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então eles estavam sofrendo também por parte dos próprios tessalonicenses. E aí no capítulo 3, do versículo 3 e 4, diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Aqui ele já estava falando no presente: porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Então note que o apóstolo Paulo está tratando com os irmãos daquilo que era a raiz do problema. Por tantos problemas, tanta perseguição, tanta tribulação, os irmãos só pode ser aquela tribulação. E isso se espalhou no meio dos irmãos, a ponto dos irmãos dizer: ficamos. O arrebatamento já aconteceu e nós estamos aqui apenas esperando o juízo final ou a manifestação do anticristo. Daí, meus irmãos, nós chegamos agora no capítulo 4, 13, e o apóstolo Paulo vai dizer que a ignorância trazia essa falta de ânimo, trazia esse desânimo por conta dessa ignorância, desse entendimento equivocado. Ele diz no 13: não querendo, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Então ele está dizendo: olha, em relação
a nossa ressurreição, eu não quero que vocês fiquem aí cogitando que não há ressurreição, porque há ressurreição. Quem tem esse sentimento de abatimento e de tristeza e de falta de esperança são os ímpios, que não acreditam na ressurreição dos mortos. Mas nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Nessa época, irmãos, para os que eram gentios, os atenienses, os tessalonicenses, aquele povo todo ali, era muito complicado acreditar na ressurreição. Paulo, quando pregou no Aerópago, o pessoal disse: está louco. E quando ouviram falar na ressurreição, viraram as costas e saíram, foram embora. Então isso mostra que havia assim, uma dificuldade muito grande em relação a isso. E Paulo está dizendo: não acreditar nisso é viver uma vida desanimada, como ele diz aos coríntios. Então vamos comer, beber e depois morreremos, e acabou-se. E não é assim. E Paulo diz: as más companhias corrompem os maus costumes, os bons costumes. Então, essa igreja estava com esse problema, e Paulo está dizendo: isso era ignorância de vocês. E a ignorância aqui não é aquela que a gente entende do cabo grosso, né? Dá uma resposta, né? A ignorância aqui é a falta do conhecimento, a falta da ciência, da doutrina verdadeira. E quando a pessoa não crê nas doutrinas bíblicas, não tem essa experiência, esse conhecimento daquilo que a Bíblia fala, das promessas que nós temos da parte de Deus e daquilo que nós somos em Cristo Jesus, aí é onde vem todos os problemas espirituais, os problemas de pecado, os problemas de frieza, os problemas de desânimo, os problemas de mau relacionamento. Isso é por conta da falta do conhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Quando a Bíblia Sagrada fala que nós estamos na luz e não mais nas trevas, essa luz que a Bíblia fala é o conhecimento do Evangelho, é o conhecimento daquilo que nós somos em Deus, em Cristo, das promessas que nós temos, quem nós éramos e quem nós somos. Então isso traz à luz na nossa consciência tudo que nós deveríamos ser em Cristo Jesus. E isso é andar em luz, quando você conhece sua posição, porque isto vai te dar a condição de você andar de acordo que é a vontade de Deus para a sua vida, de acordo com o que Deus tem para você. Se você não conhece suas promessas, se você não conhece a herança que você tem em Cristo, os seus direitos como cristão, então você começa a andar como um cidadão brasileiro que não conhece seus direitos, e é enrolado, embolado, enganado por todo mundo, e ele não sabe reivindicar. Então nós temos muitas promessas de Deus. Uma delas é que nós pertencemos a Cristo, nós não vamos passar pela grande tribulação, nós teremos um corpo glorificado na ressurreição, mas se nós, pela graça de Deus, fomos arrebatados, aliás, se nós, pela graça de Deus, nós fomos arrebatados por Cristo vivos, ou seja, sem precisar passar pela morte, nem pela morte nós vamos passar. Nós vamos ser tomados por Cristo de súbito, e antes de chegar lá a gente já chega transformado. Aleluia! Sai daqui de uma forma e chega lá de outra, no piscar de olhos. Então essas promessas, irmãos, elas devem trazer ao coração de cada crente consolo, exortação, alegria, fortaleza, santidade,
piedade, poder, graça, porque é para nós. Às vezes o crente vive como se ele fosse um esmoléu, mas que na verdade Deus já o fez, comparando aí, um Elon Musk, bilionário, espiritualmente falando, e ele vive como um mendigo, porque não conhece as promessas, e não conhece aquilo que ele é em Cristo, e aquilo que ele vai ser em Cristo. Quando a Bíblia diz que nós vamos andar em ruas de ouro e cristal, a Bíblia não está querendo dizer que lá vai ter muita riqueza para você. A Bíblia está dizendo, olha lá, essa riqueza lá é ignorada, a ponto de ser ruas, que a gente pisa em ruas, quem é que vai cobiçar os paralelepípedos aí, né, da vida? O asfalto, o cimento, e lá o ouro e o cristal vai ser como isso. Então o que a Bíblia está dizendo? Olha, os nossos bens não é o ouro, não é a prata, aleluia, é Cristo, é o céu, aleluia, é a igreja, é estar junto, todos nós lá. E ouro e prata, isso é ignorado por nós lá, não vale nada lá, não vale nada. É tanto que os nossos olhos não brilham para essas coisas, os nossos olhos vão brilhar para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo vem dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então o que ele está dizendo é uma promessa que nós temos. Ele está dizendo, olha, como que Deus vai cumprir a promessa da ressurreição com vocês? Qual é a prova disso? Que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É verdade. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele saiu do túmulo. Ao terceiro dia ele se levantou, vivinho da silva, com um corpo glorificado. Não era mais aquele que morreu na cruz, abatido, sanguentado, né? Todo moribundo, todo rasgado. Não. Só tinha as marcas nas mãos, no lado, nos pés, porque era sinal de vitória. Vitória contra o diabo, vitória contra o mundo, vitória contra o pecado, vitória contra a morte. Por isso que João lá no céu viu: eis que eu vi o Cordeiro como que ele tivesse sido morto, mas que agora vive para sempre. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. Ele viu o Cordeiro como se tivesse sido morto pelas marcas, mas que agora vive para todo o sempre. Aleluia. Isto é maravilhoso. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Pois é essa a garantia de que nós vamos ressuscitar, que nós teremos um corpo glorificado. E sabe quando é isso? Daqui a pouco, irmãos. Daqui a pouco as cortinas se fecham e vai se abrir outra. Se fecha para esse mundo, mas se abre para a eternidade. Então, irmãos, nós vamos ver o que é a realidade do povo de Deus. Nós vamos perceber os privilégios que nós temos por sermos crentes em Jesus. Você vai entender e vai glorificar Deus e vai amar a Deus por Ele ter te alcançado, por Ele ter te salvado, te chamado, te justificado, te filiado, te regenerado, te enxertado no corpo dele e ter te levado para o céu. Que vai olhar para aquilo ali e vai sentir uma paz tremenda, uma alegria tremenda, e você vai dar glória a Cristo, glória a Deus, glória ao Senhor. Porque eu não merecia, mas tu, Senhor, me trouxe para este
neste lugar. Eu merecia o inferno, mas tu me trouxe foi para o céu. Eu merecia ser desterrado da tua presença, mas tu, Senhor, me colocou aqui, Senhor, a ponto de me prostrar diante de ti e ver o teu rosto. Ah, meus irmãos, nós cremos nisso. Eu creio nisso. E isso daqui a pouco nós vamos experimentar. Por enquanto, nós cremos. Pelos olhos da fé, nós podemos enxergar isso tudo. Mas daqui a pouco não vai precisar mais de olhos da fé. Não vai precisar mais de fé. Você vai experimentar de uma vez por todas a era da eternidade com Deus. Por isso que quando a gente vê um servo de Deus que foi fiel, nós devemos nos alegrar pela misericórdia de Deus, de ter tornado aquele homem ou mulher fiéis, porque eles vão descansar e vão estar com Deus na eternidade. E isso é maravilhoso. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então Paulo aqui traz uma novidade, né? Jesus já tinha prometido a vinda dele, Jesus já tinha falado do arrebatamento lá em Mateus 24, quando ele fala de Noé, que naquela época o povo todo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até que veio o dilúvio e pegou todos de surpresa. E ele diz: assim também é a vinda do Filho do Homem. Então, aqui, meus irmãos, Paulo traz uma novidade. Ele está dizendo: olha, irmãos, nós não vamos ser arrebatados antes que haja a ressurreição dos mortos. Primeiro os mortos vão ressuscitar. Deus vai trazê-los à vida, restaurados, transformados. O corpo será que eles vão ter um corpo transformado, glorificado, um corpo celestial, que Deus irá trazê-los à vida. Não é um corpo corporal, é um corpo espiritual. O que é que significa isso? Significa que uma hora pode ser corpo, outra hora pode ser espírito. Por isso que em Cristo, que é o modelo, estava todo mundo trancado, de repente ele aparecia no meio. Como é que ele passava pela parede? Porque não era um corpo corporal, era um corpo espiritual. Numa hora ele estava com os discípulos partiu o pão, quando olhava para ele, cadê ele? Sumia. Por quê? Porque em espírito, ele se revestia de espírito e saía dali, talvez a velocidade da luz, para ir para outro lugar, bem distante. Se você observar lá com aquele que era Tomé, no domingo chega, ele diz: vimos o Senhor, de modo nenhum crerei, a não ser que eu coloque o dedo na mão dele, no lado dele, aí sim eu vou crer. No outro domingo Jesus apareceu, foi direto para ele e disse: Tomé, bota aqui tua mão na minha mão, nessas minhas marcas, no meu lado. E ele botou mesmo, o bicho era incrédulo mesmo. E aí botou a mão lá, botou aqui, aí ele se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. E ele diz: por que tu não viste, tu creu? Porque tu viste, tu creu? Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Falando aqueles do Antigo Testamento que não viram e creram e profetizaram. O próprio Jesus fala de Abraão, que viu o dia dele e se alegrou. Aleluia! Viu pela fé. É verdade. Então ele aparece. Mas o que eu queria dizer é que se Jesus vai até Tomé e manda ele colocar no meio dele o dedo na mão dele, é porque Jesus estava lá com eles.
No dia que Tomé disse, se eu não colocar a mão nas feridas dele, eu não, de modo nenhum, creio que Jesus estava lá. Assim como ele está aqui agora. Porque ele foi o que falou, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, meus irmãos, esse corpo que Cristo vai nos propiciar é um corpo espiritual. Você não vai ter mais problema de locomoção, precisar pegar um busão cheio. Você não vai precisar mais de um carro do ano, nem de gasolina, nem de pagar IPVA. Você não vai precisar pagar mais nada. Vai acabar o negócio de lamparina, irmãos. Agora vai ser o próprio Cristo vai ser a iluminação de tudo. E isso é glorioso. Paulo, quando viu o Senhor Jesus, a luz era mais forte do que o sol do meio-dia. Já imaginou isso? Então você não vai ficar livre, né, mel? Vai ter água abundante correndo no trono de Deus. Tchau, Cajés. Nós não precisamos mais de nada, irmão, nem ir para mercantil. Você só vai para mercantil se quiser, porque você vai poder comer se quiser. Jesus comeu, mostrando que tem lá o estômago, né? Mas ele come se quiser, porque o que mantém o corpo desse crente, desse servo de Deus, dessa serva de Deus, vai ser o Espírito, não é carne e sangue, é o Espírito. Por isso que o corpo é um corpo espiritual. E essa é a promessa para todo servo de Deus. Não vai ter distinção, um vai ser mais do que o outro. Todos nós vamos ser igual a Jesus. O corpo que ele tem é o que nós vamos ter. E isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Aqueles mutantes vão ficar no chinelo, né? Aquele final X-Men. A pessoa é muito poder para nós. É muita capacidade que nós nunca vimos e nem ouvimos. Imagine só, pastor Diego, o que você vai sentir, né? Que vai mover esse corpo. Que coisa gloriosa. Não vai mais precisar de sangue para manter esse corpo, de alimento. Não é uma facadinha que vai te matar, não é mesmo que nada. Nada vai mutilar esse corpo glorioso, irmãos. Nada vai afetar esse corpo glorioso. Por isso que o estado, irmãos, que nós estaremos é um estado de perfeição, de santidade perfeita, de amor perfeito. É um estado, irmão, de gozo eterno e perfeito, de paz perfeita e eterna. E isso, irmãos, é maravilhoso demais. Essa perfeição que Jesus é, nós seremos. E aí ele diz no 16: porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está dizendo, primeiro os mortos ressuscitarão. Aí ele diz no 17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu penso muito nesse momento. Eu entendo, irmãos, que nós não vamos ver o outro sendo arrebatado agora, mas eu creio que a gente vê no meio do caminho os irmãos, um de um lado, um do outro. Porque se você pegar, irmãos, um objeto que passa pelo outro assim, muito rápido,
você quase não vê, mas se você acompanhar a mesma velocidade, então você está vendo, lá, você está vendo. Então nós vamos ver os irmãos. Irmã, olha, chega a hora, aleluia! E quando chegar lá todo mundo, irmãos, vamos nos dar as mãos, mas não é para cantar tiro para um gato, é para glorificar Jesus, louvar o nome do Senhor, bendizer o nosso Deus. Vai ser maravilhoso, irmãos. Aí você pega, irmãos, a confusão que estava tendo no meio da igreja lá, e por que Paulo fala isso? Você vai lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aí a gente vai entender algumas coisas. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de Jesus, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós nos exortamos, ou seja, o que é que ele está dizendo? Irmãos, a respeito da dúvida de vocês quanto ao arrebatamento, achando que ele já aconteceu, aí ele vai dizer: a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, ou seja, não fiquem achando que Jesus já veio, e se perturbando dentro de vocês a respeito disso. Aí ele diz: quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, ou seja, alguém que estava ensinando isso. Aí ele diz: supondo tenha chegado o dia do Senhor. Quando ele diz supondo tenha chegado, ele está falando o presente. Então ele está falando da vinda de Jesus, que já tinha acontecido. Ele disse: ninguém mova vocês a respeito da vinda. E diz agora como se o dia do Senhor estivesse chegado. Esse dia do Senhor não é o arrebatamento. Esse dia do Senhor é a grande tribulação, que eles achavam que estavam nela. É tanto que aqui, irmãos, deixa eu ver, acho que eu anotei aqui. Se você pegar aí 1 Tessalonicenses 4, não, é 1 Tessalonicenses 5, eu anotei aqui, até marquei, vamos lá, 1:5, veja aí, versículo 1, ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Então o que é que ele está dizendo? Irmãos, eu não sei quando é que essas coisas vão acontecer. Essas pessoas que estão dizendo que já aconteceu estão equivocadas. E quando é que vai acontecer também, eu não sei. O que Jesus falou, ninguém sabe o dia nem a hora. Se nós acreditássemos, irmãos, que o arrebatamento da igreja seria depois da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, todos nós saberíamos quando Jesus viria. Por quê? Porque todo mundo sabe que a grande tribulação são 7 anos. Final dela, Jesus veio. Então, quando nós entrássemos na grande tribulação, a gente já ficava esperando. Vamos contar 7 anos, que é o dia que Jesus veio. E Jesus disse que nós não sabemos o dia nem a hora. Então aqui ele diz, olha: pois vós mesmos, versículo 2, estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ele está falando justamente do dia do Senhor, que é esse período de grande tribulação que vem como punição. Aí ele está dizendo, porque o mundo não vai saber, a igreja vai ser arrebatada, e aí o dia do Senhor pega todo mundo desprevenido. Aí diz, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão.
Então ele está falando de tribulação, é de peia. Por que ele fala o dia do Senhor? Porque no final desse período de grande tribulação, Jesus vem. Jesus vem em resgate daqueles que aceitaram na grande tribulação. Então, se você pegar aí também Isaías, ele vai falar no 13:9. Diz assim, ó: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então note que ele está falando do dia do Senhor, mas não é a vinda para arrebatar a igreja. Ele está falando do dia do Senhor, são os 7 anos de tribulação que a terra vai passar. É o dia da ira, que também Joel fala, no capítulo número 2. Então esse período, irmãos, é o período de grande tribulação. E aí ele vai dizer, ninguém de nenhum modo, lá em Tessalonicenses 2:3, 2 Tessalonicenses, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que é o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da grande tribulação. Ele diz: não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É o que ele está dizendo. Antes que a igreja antes que o mundo veja essa grande tribulação, seja assolado pela grande tribulação, o inimigo se revela. Não é? Então ele não está dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, ele está dizendo que o mundo estará em tribulação, mas antes disso, o anticristo se manifesta ao mundo. Quando no início dos 7 anos de grande tribulação, ele se manifesta, mas a igreja já está na glória. E por que isso? Porque a igreja, irmãos, o que ela deveria sofrer, Jesus sofreu por ela na cruz. Toda a ira de Deus contra o meu e o seu pecado, Jesus levou sobre si na cruz. E os 7 anos de grande tribulação é a ira de Deus. São os 7 castiçais sendo derramados sobre este mundo. Os 7 taças da ira de Deus, que fala no Apocalipse. Que é a ira de Deus. Deus não está amarrado com a igreja. A ira de Deus em relação à igreja, ela foi satisfeita lá na cruz. Toda a ira de Deus contra o meu pecado já foi satisfeita na cruz. Deus já aplacou a sua ira quando Cristo morreu no meu lugar. E nós agora temos paz com Deus. Não há mais inimizade entre nós e Deus. E a grande tribulação, irmãos, os crentes não estarão aqui. Por isso que Deus vai levantar 2 testemunhas, para que ganhar mais almas para Jesus, porque nenhum crente está mais nesse mundo. E aí Deus levanta as 2 testemunhas. Então ele diz: ninguém de modo nenhum vos engane, pois isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta como tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordai de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem é que detém a manifestação do anticristo? É a igreja e o Espírito Santo que nela está. Então, se a igreja detém o inimigo, o anticristo, como é que ela vai passar pela grande tribulação? Não tem como. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, por favor, não acreditem que vocês estejam na grande tribulação. Não acreditem nisso, porque, primeiro,
vocês vão ressuscitar, melhor, vocês serão transformados vivos, e os que morreram antes, eles vão ressuscitar, e vocês junto com eles, vocês vão ser levados para as alturas, para estar com Cristo nos ares. Então vocês não é para ficar achando que o sofrimento de vocês é por conta de tribulação, da grande tribulação, não. Isso aí faz parte, eu passo por isso, Jesus passou por isso, e vocês também vão passar. Mas não é grande tribulação. Então, não fiquem desanimados, não fiquem tristes, não fiquem abatidos, se consolem que Cristo vai voltar para buscar vocês. A trombeta soará, meus amados irmãos, e então nós seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitarem para a glória de Deus. Fique firme. E aí, irmãos, a gente voltando lá para Tessalonicenses, a gente pode perguntar assim: opa, então Jesus vem, que maravilha. Então vamos ficar aguardando, não vamos mais trabalhar, vamos ficar todo mundo junto como uma comunidade, vamos louvar o Senhor todo dia esperando a vinda dele. Ele não é assim. Ele diz aí no versículo 9 do capítulo 4: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais e a diligenciardes por viver uma vida tranquilamente, cuidar do que é vosso trabalho, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos portais com dignidade para com todos os de fora, e de nada tenhais necessidade. Então o que é que ele está dizendo? Não, continuem vivendo a vida de vocês, trabalhem, estudem. Esse negócio aí de querer ficar esperando, olhando para o céu, foi o que os discípulos queriam. Lá em Atos capítulo 1, os discípulos estavam lá achando que, pronto, agora nós vamos ficar só aqui esperando Jesus voltar, que ele disse que ia voltar, e os anjos chegaram e disseram: não, esse meio Jesus que vocês viram aí, ele vai voltar mais, vamos fazer a vida de vocês, vamos fazer o que ele mandou, vamos pregar a palavra. Quando os discípulos chegaram para Jesus, irmãos, e aí vem a segunda parte, a primeira é que nós devemos viver no meio deste mundo, né? No meio dessas comunidades que nós estamos inseridos, nós devemos ser os melhores trabalhadores possíveis, nós devemos ser os melhores patrões possíveis, nós devemos ser os melhores professores possíveis, nós devemos ser nós devemos ser o melhor, para dar o exemplo, para mostrar que fomos salvos por Cristo e Ele é o nosso Senhor. Mas nós não podemos viver nesse mundo, inserido nele, sem o poder de Deus, sem a graça de Deus na nossa vida, desanimado, abatido, triste, chorando, reclamando, murmurando. Não! Nós devemos viver inserido neste mundo como quem está esperando a vinda de Jesus. E como é que devemos esperar a vinda de Jesus? Cheio do poder de Deus. E por que isso? Porque lá em Joel 2:23, lá diz, meus irmãos, que nos é prometido que há uma chuva seródia, mas também há uma chuva temporã, mas também há uma chuva seródia. A primeira chuva, que é a temporã, é o início da colheita, o início da plantação, do cultivo, mas o final, a seródia, é para a colheita, meus irmãos, é para tomar os frutos, colher os frutos. Então a chuva que caiu lá vai cair no final também, ou seja, um avivamento espiritual. A igreja ela vai subir, irmãos, debaixo de glória a Deus e aleluia, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo. É certo, irmãos, que nesses últimos dias nós vamos ver muitos se desviando, muitos se afastando, mas nós vamos ver também, irmãos,
muitos se reconciliando, muitos sendo batizados no Espírito Santo, muitos recebendo os dons de profecia, o dom de cura, os dons espirituais. E a igreja, irmãos, que muitas vezes agora está acuada, ela vai avançar suas fronteiras, ela vai pregar a palavra de Deus com poder e glória, ela vai anunciar Jesus com a autoridade do céu. Aleluia! Por isso que Jesus, quando os discípulos chegaram para ele, lá em 1:6 de Atos dos Apóstolos, o discípulo: Senhor, diga-nos, quando é que tudo isso vai acontecer? E o reino de Israel será restabelecido. O que eles estavam querendo dizer: Senhor, quando é que nós vamos folgar? Quando é que nós vamos ter aí uma condição de reis, de reinar contigo? E Jesus: quanto aos tempos e às épocas não vos compete, mas ao Pai Celestial. Mas quanto a vocês, recebei o poder do Espírito, recebei o poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Vocês devem ser minhas testemunhas até os confins da terra, cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, cheios do poder, do dínamo de Deus, e fazer a obra do Senhor. Então, nós estamos inseridos no mundo, esperando a vinda de Jesus, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Mas para ser cheio do Espírito Santo de Deus, precisamos entender que precisamos andar em santidade na presença de Deus. Precisamos disso. Por isso que em 1 Tessalonicenses ele diz assim no 3, versículo número 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Louvado seja Deus. Aleluia. Devemos perdoar, irmãos, uns aos outros. Aleluia. Louvado seja Deus. Devemos andar em santidade. Devemos perdoar uns aos outros. Devemos fazer. Eu acho que eu li errado aqui. Eu estava em Colossenses, versículo 13, diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ele está dizendo: irmãos, sejam santos, andar em santidade, seja o vosso coração confirmado em santidade, na vinda do nosso Jesus com todos os seus santos. Então, vamos esperar o Senhor? Vamos. De que forma? Cheios do Espírito Santo. Como? Em santidade. Aleluia! Esperando a vinda do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a vinda de Jesus é certa. Eu creio. E será em breve. Aleluia. E nós não devemos esperar assim. Jesus vem amanhã. Glória a Deus. Peraí, Senhor, por favor, deixa eu me preparar. Não, Jesus, não vem amanhã não. Não, Jesus, por favor. Não. Por isso que Jesus disse que um servo, quando o seu Senhor sai para terras distantes, ele tem que viver como servo. Ele não pode chegar e espancar os outros servos e gastar o que tem na casa, destruir. E quando vier o seu Senhor, o que é que ele vai fazer? Não tem o que fazer. Nós temos que esperar o Senhor como servos,
e como ser cheio do Espírito Santo, servindo uns aos outros, em comunhão uns com os outros. Irmãos, tem alguma coisa um com o outro? Resolva isso.